Olá pessoal, bem-vindos à aula de Personalidade e Percepção da disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho. O que é personalidade, gente? Então ela pode ser definida como alguns traços ou características individuais, só que são de longa duração, não é algo que depende do humor, por exemplo, que varia, né? E aí, será que a maioria dos nossos traços de personalidade são inatos, ou seja, nasceram conosco, ou são adquiridos, aprendidos ao longo da nossa vida? A linha da psicologia comportamental acredita que a maioria das características da nossa personalidade, a maioria dos nossos traços de personalidade, são adquiridos, são aprendidos. E aí, quando a gente vai trabalhar em organizações, em empresas, em ambientes de trabalho, né, no geral, a gente vai ter que enfrentar, né, lidar com a resistência geral à mudança. Então, mesmo que a maioria dos traços de personalidade das pessoas sejam adquiridos, a maioria de nós tem uma certa resistência, uma certa dificuldade a mudar. E a gente sabe que a mudança, ela é algo constante nas nossas vidas, né? Haja visto o que está acontecendo com a gente agora, nessa época de pandemia. Inclusive, a gente está tendo que adaptar, que se readequar ao processo de ensino-aprendizagem, né? Então, isso vai acontecer em outros momentos, espero que não com essa intensidade, mas essas mudanças ocorrerão em outros momentos na nossa vida laboral, tá bem? E aí são vários os testes para avaliar traços de personalidade, né? Alguns testes que a gente responde mesmo, por exemplo, técnicas projetivas, alguns testes situacionais, então você expõe a pessoa àquela situação para avaliar como que ela reage, né? Alguns mais fidedignos, outros mais passíveis de, como eu diria, de, não é corrupção, né? Mas mais passíveis de você conseguir driblar, né? Tentar responder de uma maneira que você acha que o avaliador vai gostar mais, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses testes, né? Quando a gente for utilizar. E aí são muitos adjetivos, são muitas características de personalidade. Então, eu vou falar aqui de um bastante importante, que eu gosto, né, bastante que vocês aprendam. Mas aí, ao longo da carreira de vocês, vocês vão vocês vão entrar em contato com várias características de personalidade, que são, de fato, muitas. Então, o centro de controle é o quanto que a gente acredita que o nosso destino, a nossa vida, as coisas que acontecem conosco, estão sob o nosso controle. Quando a gente acha que depende de nós, a gente tem um centro de controle mais interno. Quando a gente acha que depende das outras pessoas, do ambiente externo, a gente tem um centro de controle mais externo. Obviamente que algumas circunstâncias não dependem de nós, a gente não tem controle sobre. Mas a maioria das coisas da nossa vida, né, que se remetem à nossa vida, elas estão sim sob o nosso controle. E aí, quando a gente vai passar por uma avaliação, por um processo seletivo, por exemplo, para entrar numa organização, geralmente o avaliador, ele avalia melhor a pessoa com centro de controle mais interno, que é aquela que geralmente tem mais motivação, que tem mais insights, que acha que pode conseguir mais resoluções, tá bem? E aí, claro, a ética, né, a maturidade moral são muito importantes, dependendo do processo seletivo que você vai fazer. Eles vão avaliar sua simpatia, sua criatividade, sua capacidade de trabalhar em grupo, etc, tá bem? E aí, passando agora para o tema de percepção, que também é bem amplo, né? O que é o cerne dessa questão de percepção? Que quando a gente está num ambiente, geralmente a gente não está em contato com a verdade, com o real, com a pessoa, né, real. A gente está em contato com a nossa percepção sobre aquela pessoa, sobre aquele ambiente, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes o nosso humor, o jeito que a gente está naquele dia, algum traço de personalidade pode influenciar nessa percepção, tá bem? Então, algumas expressões faciais, elas denotam, elas nos entregam, né, na verdade, no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, mas algumas pessoas, por exemplo, um artista, ele é treinado para falsear essas expressões faciais, né? Algumas pessoas também, né, são mais habilidosas nisso. Só que esse comportamento não é infalível, né? A gente pode, com muito treinamento, conseguir perceber. Então, por exemplo, se o tempo entre o evento que provoca a emoção e a reação facial da pessoa for muito grande, provavelmente essa reação ela é falsa, né? Ela não é totalmente honesta. Se todos os aspectos da expressão facial não estiverem em acordo, então, por exemplo, você sorri só com a boca, que é o exemplo que eu sempre dou em aula, provavelmente o sorriso também não vai ser honesto, né? Algumas microexpressões, como dilatação pupilar, né, da pupila, podem denotar mentira.
Assim como a altura da voz, se você começa a falar muito alto, isso pode denotar um nervosismo, e aí você tá, né, tentando se controlar, mas não tá conseguindo, e aí a pessoa, o ouvinte pode identificar que você tá mentindo. Se você tá piscando mais do que o normal, se você tá mexendo muito o pé, muito a mão, né, isso pode denotar um nervosismo que leva à questão da mentira, né? Quando você evita o contato visual, pode ser que você esteja mentindo também. Agora, o contrário, né? Quando você usa um contato visual excessivo, o ouvinte pode interpretar isso como ódio, como agressão. Inclusive, olhar fixamente é uma estratégia de alguns líderes para conseguir concordância, né, da sua equipe, do seu colega de trabalho. É um tipo de coerção bem sutil, tá? Ao mesmo tempo, existem alguns obstáculos para a nossa percepção precisa, porque a gente tem que tomar cuidado. Alguns teóricos falam que isso ajuda na avaliação, na hora de você montar a sua equipe, mas tomem cuidado, porque o que é um estereótipo, por exemplo? É um conjunto de características que você atribui a um grupo, então a mulheres, a pessoas da raça tal, a pessoas da etnia tal, pessoas de idade tal, e que podem ser demasiadamente simples, né? Principalmente, você tem que evitar esses estereótipos quando eles denotam preconceito. Então, quando você confere características negativas daquele grupo e acaba falando que todo mundo daquele grupo tem aquela característica negativa. Isso é muito complicado, isso deve ser evitado. Por mais que a gente traga aí os nossos estereótipos, os nossos valores, que às vezes não são tão corretos, porque isso vem lá da infância, e às vezes as pessoas que nos educaram não tiveram acesso a uma educação formal de excelente qualidade, acabaram também trazendo a educação dos seus cuidadores, etc., a gente tem que, como pessoa que faz parte da elite intelectual desse país, a gente tem que tomar cuidado e não utilizar, principalmente os estereótipos que incluem preconceitos, tá? O efeito halo ou halo ou generalização é quando você pega um comportamento da pessoa, seja ele negativo ou positivo, né, favorável ou desfavorável, e generaliza. Então, a pessoa faz uma coisa errada no primeiro dia de trabalho, você pega uma implicância com aquela pessoa. Ou o contrário, a pessoa faz algo que foi muito favorável, e aí você sempre vai olhar com um olhar positivo aquela pessoa. Tem que tomar cuidado também. A projeção, ela vai pegar geralmente um sentimento, uma característica nossa, e geralmente que a gente não aceita muito, e projetar na outra pessoa, que é muito mais fácil de ver. Então, eu estou resistente à mudança, eu vou falar que a minha equipe está resistente à mudança, por exemplo. Eu estou com medo de alguma coisa, eu vou falar que a minha equipe, ou com o meu colega, ou com o meu gestor, está com medo, por exemplo, né? E a distorção é quando a gente distorce a realidade, a gente presta atenção naquilo que mais nos interessa, tá? Isso é um obstáculo também para a nossa percepção mais fidedigna, né? E a percepção seletiva é quando a gente presta mais atenção em algo que participa da nossa vida naquele momento. Então, quando a gente compra um carro, a gente começa a ver um monte de carro igual na rua. Quando a gente quebra um membro, quebra uma perna, a gente começa a ver um monte de gente com a perna engessada na rua. Quando a gente está grávida, a gente começa a ver um monte de grávida. Não é que o número aumentou, é que a nossa percepção está selecionando mais aquele estímulo, então a gente presta mais atenção, tá bem? E aí, claro que a gente faz isso também com relação à nossa profissão, né? Eu sempre dou o exemplo da faxineira de uma ex-professora minha de graduação, que quando as torres gêmeas caíram, né, no acidente de 2001 nos Estados Unidos, a faxineira dela falou assim, nossa, quanta poeira. Quer dizer, ela trabalha com faxina, ela trabalha com sujeira, com poeira, e ela teve aquele olhar. Então, provavelmente eu que sou psicóloga, se eu estiver tratando de um problema dentro da empresa, eu vou olhar à luz da psicologia, tá bem? E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho de compreensão das atribuições. E aí, a teoria da atribuição, ela vai falar o seguinte, ó, primeiro, ela vai tratar de erro de atribuição fundamental, e depois de viés em proveito próprio. O que é o erro de atribuição fundamental? É quando você pega o comportamento de fracasso, geralmente de uma outra pessoa, e atribui a causa desse comportamento ao interno, à própria pessoa. Então, por exemplo, a pessoa não atingiu a cota de vendas que ela precisava na empresa dela esse mês, e aí você fala que ela é incompetente, que ela é despreparada, e não olha, por exemplo, para o momento de crise, né, para o que está acontecendo ao redor. Agora, quando é conosco, né, que é o viés em proveito próprio, quando a gente tem sucesso em alguma coisa, a gente atribui a causa a uma questão interna, né? O mérito é nosso. E quando a gente tem um fracasso, a gente atribui a causa ao externo, né? Ah, não. Por exemplo, numa prova, né? Que é o exemplo que os autores dão.
Se eu vou bem numa prova, eu estudei, eu prestei atenção na aula, eu sou muito competente. Mas e se eu vou mal na prova? O que é mais fácil de fazer? Não, a prova foi mal formulada, o professor não é bom, né? Ele não deu uma boa aula, tá bom? E aí, por fim, né, para compreender ainda as atribuições, tem uma teoria de atribuição causal de Kelly que vai tratar de conformidade, coerência e diferenciação. A conformidade é o quanto que o comportamento daquela pessoa é conforme, está em conformidade com o das outras pessoas. A coerência é o quanto que essa pessoa se comporta da mesma maneira em ocasiões similares. E a diferenciação é o quanto que ela se comporta daquela maneira em ocasiões, em contextos diferentes. Então, com um exemplo, a gente vai entender melhor. Vamos pegar um colega que está se queixando de um professor. Só ele se queixa, ninguém mais reclama daquele professor. A conformidade é baixa. Esse colega sempre se queixa daquele professor. Toda aula, toda semana ele se queixa. A coerência é elevada, ok. E aí, finalmente, ele se queixa de todos os professores. E agora, a diferenciação é baixa. Provavelmente, diante dessa constituição, o problema, digamos assim, né? A questão é de atribuição interna. O problema está no colega, tá? Agora, em outro exemplo, aquele colega não é o único que se queixa, né? Que reclama daquele professor. Agora, a conformidade é elevada. Vários alunos se queixam, né? De novo, a coerência é elevada porque ele sempre se queixa. Em várias aulas, em várias semanas, ele se queixa daquele professor. Mas ele não reclama dos outros professores. Agora, a diferenciação é muito elevada. Então, se é uma pessoa tranquila, que estuda, etc., que só se queixa daquele professor, a diferenciação é elevada. Provavelmente, então, agora o problema está no ambiente externo, no professor, no caso, e não no seu colega. Tá bem? Pessoal, então, gostaria de agradecer a atenção de vocês nessa aula e espero revê-los em breve. Até logo.